Mais de R$ 1 bilhão acautelados para o processo da GAS. Eu sou Daniel Soares, eu sou advogado civilista representante dos clientes, parte dos clientes da GAS, no processo de recuperação judicial que teve os efeitos da falência antecipados. Eu queria explicar algumas coisas para vocês, para que todos possam entender algumas situações, né? Existem muitas dúvidas, tá? Entre elas, se vai ter dinheiro para pagar todo mundo, se precisa ou não de advogado. Inclusive, alguns clientes até conversaram comigo e eu assisti, tá? Hoje, mais cedo, teve uma live de um dos advogados de uma das sócias da empresa GAS, e eu vou comentar um pouco sobre, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o nosso país é um país que tem liberdade de expressão. Todos são aptos para comentar e externarem o seu pensamento, inclusive está positivado na nossa Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 5º, inciso 4º, que você pode externar o seu pensamento, desde que você não atinja o direito de outro, né? O meu direito acaba quando começa o de outro. E eu gostaria de fazer algumas ponderações. Por exemplo, eu assisti um pedaço da live, gostaria de dizer que eu entendo o papel dele, tá? Do advogado de uma das sócias, porque o papel dele é defender ela consequentemente e sucessivamente a empresa, tá? Por consequência. E concordo com alguns pontos que eu ouvi, tá? Sendo bem sincero, e alguns pontos a gente deve divergir, né? Concordo que, por exemplo, processo criminal não devemos estar falando, processos que não tem nada a ver com a gente, crimes contra, supostamente crimes contra a vida, não tem nada a ver com a nossa esfera de atuação. Então, as pessoas estão me perguntando, Daniel, Gladys, Mireille vão ficar presos? Isso vocês perguntam para os advogados deles. O meu papel aqui é assessorar os clientes no processo de recuperação judicial. Concordo com ele também no quesito de você abrir um processo neste momento e faça a GAS. Eu concordo que isso é perda de tempo nesse momento e jogar dinheiro fora, porque o que deve ser feito é atuação dentro do processo que já existe, porque foi requerido o processo de recuperação judicial. No entanto, eu queria deixar algumas coisas claras para vocês, porque, como todo ser humano, temos nossos pontos de divergências, né? Chegou algumas informações aos nossos ouvidos, que falaram algumas coisas, que chamaram alguns advogados que representam clientes de verdadeiras pirâmides financeiras, e eu venho externar a minha opinião sobre isso. O que acontece, gente? Todo mundo tem direito de divergir, mas com respeito. Mesmo respeito que damos a todos eles, nós precisamos também ter este respeito. O advogado tem todo o direito de fazer a sua defesa. O advogado tem todo o direito de externar o seu ponto. Agora, eu não preciso atacar o outro profissional, eu não preciso falar mal do trabalho de A, B, C ou D para tentar justificar o meu trabalho. E se eu também não sou advogado, eu não preciso querer atacar um advogado sem entender a fundo o que é aquilo que eu estou falando. O que eu estou falando? Do que eu estou falando? Vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas disseram assim, foi dito nesta live o seguinte, falaram que a dívida é de quase 4 bilhões. Isso nunca foi dito, gente. Dentro do processo, existe uma... É por isso que eu digo, a gente tem que estudar o processo. Eu passo dia e noite estudando o processo. Dentro do processo, existe uma petição. Eu vou colocar no meu canal do Telegram, vou botar o número da página do processo. Existe uma petição do administrador judicial, Dr. Sérgio Sveiter, mostrando que haviam quase 90 mil pessoas cadastradas no link do seu site oficial, autorizado pela Justiça, presidida inicialmente pela excelentíssima senhora doutora Maria da Penha Nobre Mauro, juíza da 5ª Vara Empresarial, e agora a juíza substituta, na qual eu tive reunião com ela, que é a doutora Elizabeth Longombardi. Então, preste bem atenção. A gente tem que ter muita certeza quando a gente vai falar algo. O excelentíssimo senhor Dr. Sérgio Sveiter peticionou dentro do processo,
mostrando que a dívida está quase 4 bilhões. Como é que ele sabe disso? Porque os clientes se cadastraram no site, no link que ele disponibilizou dentro do processo e no seu site oficial. Por que que ele fez isso? Porque ele foi constituído legalmente o administrador da empresa GS. Só que ele não faz isso sozinho. Existe a preservação que está junto com ele. Quem o auxilia também, quem está junto com ele também, é o excelentíssimo Dr. Luciano Bandeira, que é um excelente advogado. Inclusive, até este ano que passou, era o nosso presidente da Ordem dos Advogados, aqui no Rio de Janeiro. Então, gente, a gente precisa ter muita certeza das informações que a gente vai passar. Então, já existe peticionado dentro do processo que a dívida já está em quase 4 bilhões de reais. E sim, realmente, inicialmente foi veiculado, inclusive, pela mídia, que havia um arresto, né? Estavam acautelados mais de 1 bilhão de reais. Essa informação nós já sabíamos, mas eu não ficava expondo, porque quem tem que falar isso é o advogado da empresa. Como hoje ele veio e já expôs isso, dizendo que era 1,5 bilhão, né? A informação que eu tinha que era 1 bilhão e 400 milhões. Ele já disse que é 1,5 bilhão, mais de 1 bilhão. Então, a gente vai fazer a conta agora. Se a dívida dos clientes está em 4 bi, então tem um pouco mais de 1 bilhão lá. Então estamos chegando a quê? Quase em torno de 30% por aí. Lembrando que existem os ritos da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências. Que existe a ordem de recebimento. Credores trabalhistas, direitos reais, tem o fisco, tem os credores quirografados. O que é quirografário? Quiro significa mão em grego e fário, escrita em grego. Ou seja, você tem uma promessa escrita, traduzindo ao português, nota promissória, contrato escrito ou até mesmo os comprovantes de transferência. Porque isso aqui está positivado no papel, está escrito. É uma prova que você tem que você era investidor / credor da empresa GS. Agora, nós precisamos ter respeito com os advogados. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, nos criticam, nos atacam, nos chamam de urubus, e chegaram a dizer que nós somos piramideiros, porque estamos captando, estamos iludindo os clientes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se não fossem os advogados, ninguém nem saberia quem era o administrador judicial. Porque o administrador judicial é um advogado, inclusive é um excelente advogado. Nós que entramos no processo da quinta vara empresarial, nós disponibilizando, seja no YouTube, seja no nosso canal do Instagram ou do Telegram, o link para que as pessoas soubessem onde podem se cadastrar. Se a gente não fizesse isso, as pessoas não saberiam quem é o administrador. Aí eu ouvi algumas pessoas dizendo, não preciso de advogado. Gente, primeiro, antes de mais nada, quem vai decidir que precisa de advogado ou não é você. Ninguém vai te obrigar a nada. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Por que a nossa recomendação foi ter advogados? Porque as pessoas dizem, mas no processo de recuperação judicial, normalmente não precisa de advogado. Primeira coisa, o processo se iniciou como recuperação judicial, só que a justiça determinou a antecipação dos efeitos da falência. É isso que não está sendo explicado para as pessoas. Por que a justiça determinou? Porque a justiça requereu que a AGS depositasse o valor necessário para pagar os clientes, o que a justiça entende por necessário. Como não foi depositado esse valor, a justiça antecipou os efeitos da falência, porque a empresa não colaborou. Segundo, no processo de recuperação judicial normal, como é que funciona? A recuperanda, ela, que seria a AGS nesse caso, ela abre pedido de recuperação judicial, ela envia todos os dados necessários, inclusive o nome dos credores, nome, valor, CPF, todos os dados dos credores, num processo normal. Neste processo, a AGS não fez isso. Não foi enviado os seus dados. A única coisa que a AGS fez uma vez, que não sei porquê, na realidade eu sei, mas eu não quero acreditar, colocar o nome de alguns credores, mas eram pessoas públicas, pessoas altamente renomadas aí na mídia. Só isso que ela fez. Agora, o nome de meu, seu, o nome das pessoas, nós tivemos que ir lá e cadastrar o nosso próprio nome.
Então, no processo de recuperação judicial normal, a pessoa vem e a própria empresa recuperando, ela coloca o nome dos credores lá. No DGS não foi feito isso. Quem tinha os dados das pessoas, quem tinha os nomes? Eram os escritórios. Isso não foi feito. O gestor, o sócio administrativo, não colocaram o nome da pessoa lá. Se a pessoa não se cadastrar, ou se o advogado da pessoa não for lá, o nome não sai, a justiça não adivinha, a justiça não tem que saber não tem como saber qual é o seu nome, quanto que você tem lá, e se você é investidor, nem o seu CPF. Aí vamos lá. Tá, mas aí é só se cadastrar. Muitas pessoas se cadastraram e o nome saiu errado. Saiu o nome errado, CPF, valor. E mesmo se cadastrando, muitas pessoas não saíram na lista. E os que saíram na primeira lista, já não saíram na segunda lista. É culpa do AJ? Claro que não, gente. São mais de 250 mil investidores. Isso não é culpa do administrador. Por mais que você tenha uma equipe muito grande, é praticamente impossível você fazer tudo, você conseguir abranger todos os clientes, você ter esse controle. Foi aí que nós, advogados, falamos, tá bom, nós vamos auxiliar as pessoas, nós vamos assessorar as pessoas. As pessoas que já estavam desesperadas, as pessoas que já não tinham advogados, as pessoas que se cadastraram, se habilitaram e não conseguiram ter os seus nomes na lista, nós estamos auxiliando, é um dever nosso auxiliar as pessoas. Eu fiz um juramento quando eu me formei na faculdade. O artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgado em 1988, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Artigo 133 da Constituição. Então, tudo que estamos fazendo aqui não é da nossa cabeça. Tudo que estamos fazendo aqui não é ilegal. Quando a gente fala para você que a dívida está em quase 4 bi, ninguém inventou isso. Foi feito um cadastro oficial das pessoas. Isso foi peticionado dentro do processo. Eu tenho a petição aqui comigo, eu tenho o número do processo, nós temos tudo. Então, ninguém está inventando números. Então, eu só peço que tenhamos respeito. Nós podemos estar em polos diferentes. Nós podemos divergir do outro advogado, do outro profissional. Mas podemos ter respeito. Na minha igreja, eu não concordo às vezes com todos os irmãos, mas eu respeito, porque foi isso que o Senhor Jesus me ensinou. Preciso ter respeito com o próximo e passar informações verídicas. Tirando um pouco a crença de lado, nós precisamos ter ética nos nossos trabalhos. Eu já cansei de processar pessoas. Mesmo assim, eu sempre, quando eu vou para audiência, às vezes eu encontro o advogado da outra parte. Olá, doutor, tudo bem? Às vezes eu até conheço o réu. Olá, tudo bem? Teve um réu que eu conheci, ele foi com a filha para o tribunal. Eu falei, poxa, até brinquei com a neném. Por quê? Eu posso estar em polo diferente. Posso ser um adversário. Mas não sou inimigo de ninguém. E o jogo eu vou jogar limpo. Eu não vou me rebaixar, como foi feito, a falar, os verdadeiros piramideiros são os advogados que estão representando os clientes. Vocês não têm ideia da luta que a gente passa, das ameaças que a gente sofre, das vezes que a gente teve que ir em Brasília, conversar com um, conversar com o outro. Deixo todo o nosso respeito também ao Dr. Luciano Bandeira e ao Dr. Sérgio Ziveiter, que foram lá em Brasília, que fizeram um trabalho para conseguir o conflito de competência em favor dos clientes da AGS, porque indo para a quinta vara empresarial, em favor dos clientes. A todos os advogados que estão lutando pelas pessoas com boas intenções. Então, gente, só peço respeito. E você, cliente, você não é obrigado a nada. Mas quando a gente aconselha você a fazer alguma coisa, é porque você sabe da luta que você está tendo na lista de credores, o edital que não saiu ainda, os nomes que saíram errados, seu CPF que saiu errado. Você já tentou se cadastrar lá, então quando a gente recomendou você ter advogado, você sabe por que a gente fez isso. Você entende muito bem. A grande maioria dos clientes são pessoas excelentíssimas, tá? Já tá acabando meu prazo pro vídeo. Eu deixo aqui meu abraço a todos os clientes da AGS e respeito a todos que estão nessa luta.
Excelente semana e até mais.